A sala brilhava como uma constelação de vidro e ouro, um casamento que parecia nascer das vitrines de uma joalheria. O salitre dos arranjos, o perfume de flores que ninguém nomeava de verdade, o som da orquestra deslizando pelas paredes, ensaiavam a música de uma aldeia que se escolhe para governar o mundo. E ali, no centro daquele salão, eu era mais que uma convidada. Eu era a autora invisível de tudo o que os olhos viam, a corda firme que mantinha o tecido do que chamavam de família unida. Minha história não começava ontem, nem há poucos anos. Começara muito antes, quando o meu nome ganhou reputação e, com ela, a responsabilidade de sustentar um império que havia crescido de gestos discretos, contratos frios e decisões que sempre chegavam antes do nascer do sol. Meu filho, aquele dentro de mim que aprendera a jogar o jogo com um sorriso largo, sorria agora da plateia como quem aplaude uma peça que sabe o final, antecipando a mecânica de cada aplauso. Minha nora, a mulher que jurava fazer dele um herdeiro perfeito, não apenas de bens, mas de uma dinastia que respira na superfície brilhante de tudo, levantou-se com a arrogância de quem acredita que o palco é dela por direito. E então, entre risos contidos e flashes que piscavam como tiras de mentira, ela me chamou de a nordestina faxineira, em frente a todos. Não foi apenas uma palavra jogada ao vento. Foi uma lâmina que abriu uma ferida antiga, uma lembrança que eu guardava sob camadas de seda e silêncio. O salão inteiro pareceu prender a respiração, como se o ar tivesse decidido que aquela frase era o peso específico de uma sentença. Foi ali que tudo mudou de tom. O meu filho, com a precisão de quem lê a partitura de uma sinfonia, aplaudiu. Não com a vergonha de quem reage ao insulto, mas com a arquear de sobrancelha do soberbo que sabe que pode tudo, que não teme o dano, porque o dano é o custo que se paga por escalar o topo. O ruído do aplauso atravessou o salão como um golpe seco, e a risada que o acompanhou, uma risada que parecia nascer das profundezas de um segredo que ninguém ousaria desafiar, deixou-me firme, sem vacilar. Não era compaixão pela humilhação que me chegava, mas a certeza de que, se o império que eu ajudei a erguer dependia daquela máscara de gentileza, então eu não era apenas a fundadora do segredo. Eu era a guardiã das rachaduras que ninguém via. O silêncio que se seguiu não era apenas silêncio. Era um espaço que se abriu entre o que todos diziam, entre o que eu sabia, entre o que eu ainda não revelara. A minha mão não tremeu. Apenas testemunhou o peso do momento. Começou a alcançar o microfone que repousava sobre o tampo lustroso da mesa da casa de banquetes, próximo ao cavalete, onde decorriam os votos que diziam respeito à eternidade de um laço que eu conhecia por dentro melhor que qualquer pessoa ali presente. O metal frio do microfone tocou meus dedos como uma promessa antiga, uma dessas promessas que os passos do tempo não conseguem apagar. E então eu, que tracejava os contornos de um reino com a sola dos sapatos bem polida, encontrei o meu tempo. Eu levantei o queixo, não para desafiar, mas para observar com olhos que não pediam permissão. O salão inteiro parecia uma pele que estremecia. As crianças que corriam entre as mesas, as mulheres com vestidos que pareciam obras de arte em movimento, os homens que fingiam não perceber o mundo rangendo por baixo. Todos eles estavam ali, olhando para mim como quem olha para um mapa que pode mudar o rumo de tudo em uma única linha. O meu aniversário de poder não cabia mais nos traços do meu rosto. Ele se escondia nos gestos, nos murmúrios, na transparência da minha voz que poderia atravessar o vidro sem quebrá-lo. Peguei o microfone. A primeira respiração subiu como vapor dentro do meu peito. Quente, pesada, marcada pela lembrança de que cada gesto meu nos últimos anos foi uma resposta a alguém que pretendia apagar meu nome da história da nossa casa. Não era apenas uma provocação de família ou uma orquestrada demonstração de classe. Era uma convocação para que eu, finalmente, dissesse: eu sou a dona do império deles, mesmo quando o mundo não se atreve a pronunciar esse título em voz alta. A minha voz ganhou densidade, não pela raiva, mas pela certeza de que o tempo em que eu me calava por medo já passou. Enquanto o ruído do salão se aquietava e o brilho nos olhos dos presentes se tornava dura, a minha boca abriu-se para o início de algo que não poderia ser desfeito.
No entanto, neste exato momento, o segredo não se revelou ainda, não hoje. Hoje era o começo de uma contagem que eu conhecia por dentro como o batimento de uma máquina antiga que ainda pulsa com a força de quem não teme o custo de acender o fogo. O que eu disse, o que eu fiz, ainda não estava pronto para ser visto pelo mundo inteiro. O que eu pretendia era menos sobre o choque imediato e mais sobre a memória que fica. A memória de que o império, por maior que seja, não se sustenta apenas com marcas de luxo, com contratos de papel e com votos de parentes. Ele respira, se alimenta e cresce com a revelação de quem, no fim, tem o poder de decidir quem sobra e quem some neste salão que, por ora, ainda pertence a mim na sombra. Assim, com a mão firme e o olhar que mede cada reação, eu permiti que a música caísse de tempo, que as vozes recuassem um passo, que a sala respirasse mais uma vez antes de ouvir a primeira palavra. O segredo ainda guardado parecia vibrar sob as costuras da minha roupa, pulsando como um coração antigo que sabe que não pode ser contido eternamente. E eu, que havia sido a arquiteta de muitos finais, sabia que aquele poderia ser o meu próprio começo, o começo da minha resposta sem palavras, do meu desfecho sem pressa, do meu império que não precisa gritar para existir. Que venha o próximo ato, pensei. O próximo passo que me fará atravessar o salão sem romper o silêncio, sem quebrar a fachada que a todos eles parece tão sólida quanto o mármore. E se a pergunta ainda não tem resposta, que mal há? A pergunta não é para eles, é para mim, para o meu passado e para o futuro de tudo que eu decidi manter sob a minha guarda. O tempo, esse velho diretor, ainda não fechou o ato. Ele apenas abriu uma porta que, no instante seguinte, eu já sabia que precisaria atravessar. O mundo poderia estar olhando, o sal dos salões poderia estar pesando sobre o meu nome, mas eu sabia onde residia a verdadeira força. Não na multidão que aplaude, nem no ouro que cintila, mas, na verdade, escondida por trás do que todos chamam de família. O silêncio que se seguiu não era apenas pausa. Era a confirmação de que o meu poder não era mais uma sombra que se esconde atrás de minhas próprias palavras, mas uma presença que se ergue com a paciência de quem sabe que o tempo é aliado quando se tem o objetivo certo. E assim, o primeiro passo estava dado. Eu não só aguardei, como respirei com a certeza de que, a partir daquele momento, tudo começava a mudar. O segredo ainda dormia, sim, mas o eco da minha decisão já começava a se propagar pelo ar, como uma corrente fria que se espalha pela sala de estar de uma casa que sempre foi minha para governar. Agora, enquanto a música se volta no silêncio que me acolhe, eu espero o sinal. Eu contemplo o espaço onde o meu império se ergueu e onde continuará a existir, não apenas pela riqueza, mas pela dignidade de quem sabe qual é o seu preço. O próximo passo, a revelação que moldará a noite, ainda está por vir. E quando vier, será brutal na sua honestidade, sem adornos, sem medo, como uma verdade que não pode mais ser contida. O salão é meu, não por direito herdeiro de uma fortuna, mas pela coragem de fazer o que parece impossível, dizer a verdade em voz alta, mesmo que o mundo tente silenciar. E, enquanto espero, escuto o murmúrio do destino se aproximar, como quem sabe que o fim de uma era é, na verdade, o prenúncio do nascimento de outra. A sala mergulhou num silêncio que cheirava a plastificado e vidro polido, como se o mundo inteiro tivesse retirado o fôlego para observar o próximo quadro da minha vida ser pintado diante de olhos que não ousavam piscar. As vozes ao redor retinham-se, os risos se dissolveram em sorrisos amarelos de quem sabe que há um segredo que não cabe mais em segredo. Eu, que havia aprendido a ler a gravidade de cada gesto, senti o peso do momento se acomodar nas minhas costelas, como uma aliança antiga que alguém resolveu colocar de novo no dedo, não para celebrar, mas para selar uma posição. O meu plano não era gritar, era acender uma vela sem que ninguém percebesse que o fogo já acendeu há muito tempo atrás, nos recantos onde a água do tempo ainda não tinha chegado. O salão continuava a girar em torno do meu silêncio, e cada detalhe dizia algo que eu sabia ouvir melhor que qualquer música.
as taças alinhadas como fileiras de uma cortina de ouro, as mãos que não ousavam pousar no copo sem antes medir o peso de cada gesto, os olhares que fingiam desinteresse enquanto rastreavam cada linha do meu rosto. Minha nora, com aquele brilho de quem acredita que o mundo acabou de se curvar aos seus dedos, ainda projetava a sua presença na frente de todos como se fosse o sol central de uma galáxia particular. E meu filho, o mesmo que havia aplaudido com a precisão de quem enxerga a cadência de uma batuta, continuava a manter a pose do soberbo, aplaudindo-a não pelo afeto, mas pela fingida elegância de quem conhece o truque que faz os adversários recuarem. Eu os via com uma distância que só o tempo pode conceder àqueles que sabem que a verdade não se apressa para se tornar real. Ela entra pela porta dos fundos e toma conta do salão sem pedir licença. O meu peito subia e descia com uma calma que parecia desafiar a tempestade que se agita dentro dos outros. O microfone permanecia a meu alcance, a promessa de que aquela noite não terminaria como uma celebração comum, mas como o nascimento de algo que ninguém ousava pronunciar em voz alta. Eu não precisava acelerar o passo. O tempo, esse diretor antigo, me deixaria escolher o instante exato para abrir as cortinas. Primeiro, era necessário testar o ar, medir a distância entre o desejo de falar e o medo do que seria dito. Então, aos poucos, eu deixei que a minha voz tomasse forma sem se precipitar, como se eu estivesse ensinando as palavras a caminhar pelo chão de mármore, uma a uma, até se assentarem no centro da sala, onde o chão parece guardar palavras que nunca ousaram atravessar a língua de ninguém. Enquanto tudo balançava entre o brilho do ouro e a sombra que se alongava pelo tapete, eu caminhei mentalmente pelas salas de minha memória, onde havia aprendido que poder não é apenas o que se vê, é o que permanece invisível aos olhos que procuram apenas a superfície. O império que eu ajudara a erguer não era um castelo de fachada, era uma encenação de muitos pequenos atos de coragem, de decisões firmes que não pediam aplausos e, ainda assim, deixavam um rastro de autoridade que ninguém poderia apagar. A minha presença ali não era a de uma mulher que busca a aprovação, era a de quem já tinha aprovado o próprio destino, ainda que a plateia resistisse em admitir essa verdade no meio de tantos brilhos. Decidi, então, que o momento certo não chegaria com um grito, mas com uma respiração que sustentasse o peso de cada palavra que iria atravessar o espaço como uma flecha lenta. O som da orquestra, que oscilava entre uma nota de luxo e uma sombra de medo, começou a calibrar-se à minha volta. Não era apenas música, era a trilha sonora de uma virada, a cadência de uma noite que seria lembrada não pelo que foi gasto em alto-falante, mas pelo que foi preservado no silêncio entre os suspiros dos convidados. O salão, com toda a sua ostentação, parecia um animal adormecido sob coberturas de seda, esperando que eu o tocasse no lugar certo para que abrisse os olhos. Eu observei, com a metade do rosto coberta pela sombra do candelabro, cada pessoa que compunha aquela sala de aparências. Havia a tia que sempre apontava o dedo com a delicadeza de quem não quer ofender. Havia o primo que falava demais quando o vinho subia. Havia a mãe do noivo, que carregava a aura de quem acredita ter decorado todas as rotas do mundo sem jamais se perder. E ali, em meio a tudo isso, havia eu, a minha própria sombra em linha reta contra o brilho, a certeza de que não precisava declarar o domínio com a força de um tamborim. Bastaria que o silêncio contivesse a resposta que ninguém ousaria perguntar. A cada minuto, o segredo adormecido adensava-se dentro de mim, como se uma casa antiga respirasse sob a pele de um vestido. Foi quando um pequeno tremor beijou o ar, não de descontentamento, mas de reconhecimento. O salão não se moveu como se esperava. Moveu-se como quem reconhece que o tempo está prestes a mudar de direção e que o caminho, por mais bem pavimentado que esteja, pode ser desviado por uma escolha rara. Eu não precisava apressar a revelação. Era o tipo de segredo que pede tempo para reunir as peças, para alinhar as razões, para deixar que o próprio peso da verdade se torne a prova de que não há máscara que possa cobrir o que eu realmente sou. A dona do império deles, sim, mas também a guardiã de uma história que poucos se atrevem a contar em voz alta. O que viria depois não dependia de mim apenas.
Dependeria do mundo que se movia ao redor do meu coração, do modo como as pessoas escolheriam ver o que quer que eu dissesse. Eu sabia que, quando chegar o instante, não seria para humilhar ou derrotar, mas para reconfigurar as regras com uma lição que o tempo grava nas paredes, que o poder verdadeiro não é uma coroa que se exibe, mas a capacidade de manter a própria voz firme quando tudo ao redor parece desmoronar. E ainda assim, aquilo que eu pretendia fazer exigiria coragem de ficar imóvel por mais alguns segundos, até que meus olhos encontrassem os olhos daqueles que ousaram imaginar que meu silêncio era ausência de vontade. O segredo, dizia a minha intuição, ainda dormia abaixo da poeira de rituais e contratos, sob o pescoço de uma família que faz do luxo o seu idioma. Não era hora de acordá-lo com um grito, era hora de acordá-lo com a insistência de quem sabe que certos ecos só respondem à batida do coração que não teme o custo. Então, no compasso do salão que esperava pela primeira batida decisiva, eu deixei a respiração alinhar-se ao meu objetivo, como se cada suspiro fosse uma assinatura que selaria o início de uma nova ordem, não contra meus filhos, mas para eles, para que entendessem que o poder não é uma linha que se traça com a ponta do lápis, e sim uma linha que se escreve com o próprio destino. E assim, sem qualquer anúncio, apenas com o peso de uma escolha que caminha para o centro, eu me reacendi no espaço entre a minha própria história e a história que eles gostariam de escrever para mim. O segredo ainda dormia sob as dobras da minha memória, mas a certeza de que ele viria já pairava no ar, como uma promessa que não admite vela nem oração para ser cumprida. O próximo instante, quando eu escolher revelar, será feito não de palavras apenas, mas de uma sinfonia de sinais que só quem governa um império sabe ler. E quando esse instante finalmente chegar, não haverá volta atrás. O salão, o riso, o brilho, tudo será o cenário para o nascimento de uma verdade que não se pode negar. O salão parecia segurar a respiração junto comigo, como se o ar tivesse ganhado peso para suportar o que ainda não havia sido dito. Eu observo o rosto de cada um, não para lê-los, mas para ouvir o silenciar que já bate no âmago de quem sabe que o silêncio pode falar mais alto que qualquer veredito. A cada batida do meu coração, o tempo, esse velho diretor, ajusta o enquadramento. Uma curva de lustres, uma linha de taças, as sombras que caem como cortinas velhas sobre o piso de mármore. Entre o brilho das mesas, entre o rumor da água que corre invisível nas passagens entrecortadas de seda, eu senti o peso de uma responsabilidade maior do que a própria ambição. Manter intacto o segredo que sustenta não apenas o meu poder, mas a ordem que meu império exige para continuar respirando. Meu filho continuava ali, firme, aplaudindo como se aquele momento não coubesse a uma mulher sozinha. O aplauso dele não me atingia como um golpe. Parecia, antes, uma chave que ele gira com a delicadeza de quem sabe que, ao abrir a porta, pode encontrar não apenas o que deseja, mas o que não ousa imaginar. Ao lado dele, minha nora ainda carregava o brilho de quem acredita que o mundo começou e terminou ali, naqueles bancos revestidos de veludo. Ela falava sem palavras, com o gesto de erguer o queixo, com o olhar que varre a sala para que todos vejam como ela domina o palco. E mesmo assim, havia uma friagem que percorria o salão, como se alguém ali soubesse que o retorno do passado pode ser devastador quando ele decide vestir a forma de uma revelação. Eu respirei lento, deixando o ar percorrer meus pulmões como se fosse uma corrente de água que desliza pelo fundo de uma nascente antiga. O meu objetivo não era ferir por ferir, nem humilhar para provar minha autoridade. Era, antes, alinhar as peças de um quebra-cabeça que eu mesma havia desenhado há décadas e que, até então, ninguém ousava tocar sem o meu consentimento. O segredo não era apenas algo que alguém poderia apontar e dizer, aqui está. Era a soma invisível de cada decisão tomada sem alarde, de cada acordo assinado na penumbra, de cada pessoa que permaneceu na sombra para que a casa pudesse brilhar no dia seguinte. E naquele instante, senti que o tempo iria me dar o espaço exato para apresentar,
Não um grito, mas a prova de que o poder não reside apenas na força de um gesto, mas na paciência com que se aguarda o momento certo para que aquilo que não pode ser visto se torne inevitável. Meu corpo parecia adotar a cadência de uma cidade que dorme sob neve, esperando apenas o primeiro raio de luz para revelar cada segredo que não se moveu durante a noite. Eu observei a mole de gente que me cercava, tios que guardavam a distância com a delicadeza de quem sabe que uma palavra mal colocada pode derrubar uma torre, primos que mediam as palavras como quem pesa pedras antes de erguer uma muralha, os velhos que trouxeram até ali memórias que não lembram de quem as guardou, mas que insistem em testar o espaço entre o que foi e o que ainda pode ser. E no centro dessa constelação, eu, a que não precisava mostrar a força, porque já a sustentava no silêncio que não cedia, soube que o segredo ainda dormia. Sim, mas não por muito tempo. Ele acordaria na hora certa, e quando acordasse, ninguém mais conseguiria fingir que não viu. Para provocar o momento sem entregá-lo, comecei pela linguagem do espaço. Deixei que meus olhos percorressem o salão com a lentidão de quem lê uma língua antiga gravada no brilho das roupas, nas dobras do veludo, nas sombras que dançam quando a música quase muda de tom. Percebi pequenas feridas na superfície, um sorriso que se congela antes de surgir, uma sobrancelha que sobe apenas por 1 milésimo de segundo. A maneira como a mão de alguém tateia a taça como quem pede permissão para respirar. Eram traços de uma dança que já havia sido ensaiada demais para que restassem dúvidas. Todos aqui sabem que o equilíbrio entre misericórdia e loquacidade foi o segredo que manteve a casa de pé por tanto tempo. Eu não precisava iniciar o discurso no momento em que o salão esperava por ele. Em vez disso, deixei que o meu corpo falasse primeiro, em gestos contidos, o peso dos meus ombros que não cede. O modo como meus dedos tocam discretamente o metal frio do microfone, o olhar que não vacila ao encontrar as furos de atenção entre as pessoas. E então, de modo quase imperceptível, dei o sinal para o silêncio crescer, não com ruídos, mas com a ausência do som que ainda respira entre as taças. A música cessou ao nível exato em que o coração de cada um parecia parar de forma sincronizada. O salão inteiro mergulhou em uma quietude tão densa que qualquer respiração parecia uma intrusão. Foi nesse silêncio deliberadamente ampliado que o meu segredo começou a engrossar nos poros do ar, não como uma explosão, mas como uma chuva de verossimilhança que escorre pela pele de quem não teme a verdade. Eu poderia ter falado naquela hora, ter tomado o microfone com a mão que não treme, ter dito em voz clara o que todos já pressentiam ser a essência do meu domínio. Mas não era esse o objetivo. O objetivo era fazer com que cada pessoa ali percebesse, sem que eu precisasse dizer uma palavra, que o poder não é apenas uma distância entre o que se vê e o que não se vê, mas a capacidade de manter o controle, mesmo quando se abre a porta para que o mundo enxergue o que se esconde atrás da cortina. O segredo, ainda adormecido, parecia respirando sob as dobras da memória, pronto para nascer como a uma luz que não pode mais ser contida, mas que ainda não tem autorização para acender. E eu, que já havia feito das minhas escolhas uma espécie de pacto, senti que o salão inteiro estava prestes a testemunhar não apenas a minha coragem, mas a transição de uma ordem que se sustentava pela delicadeza de quem sabe exatamente onde erguer as molduras da própria imagem. A minha mão alcançou o microfone por si só, não por impulso, mas como se eu tivesse sido treinada para esse gesto desde a infância de uma casa que não dorme. E nesse momento, eu apenas respirei. Não havia empurrões nem ofensas, apenas a promessa de uma revelação que se formava devagar, na calibração de cada sílaba, que poderia atravessar o espaço como uma flecha lenta, capaz de cortar sem deixar feridas visíveis. Quando finalmente falar, pensaria eu, não seria para destruir, mas para reescrever as regras que o tempo insiste em manter invisíveis. O segredo não seria exposto em rótulos baratos, nem talhado em grande muralha de palavras difíceis. Seria insinuado no compasso de uma sinfonia de provas que o próprio tempo oferece a quem sabe ouvir com o corpo inteiro. Sinais que não se atropelam, que não pedem aplausos, apenas respeito pela verdade que vem sem convites. E assim,
No limiar entre o que ainda não se disse e o que pode mudar tudo, eu me mantive firme, como alguém que segura o leme de um navio antigo onde cada centímetro de madeira carrega histórias de tempestades e de calmarias. O segredo, esse segredo que paralisara o salão, ainda dormia. Mas eu já ouvia, distante, o ranger suave de uma porta antiga que começa a se abrir. O próximo instante não precisava ser um grito para ser entendido. Bastaria que o salão ficasse atento ao respirar de quem sabe que o impossível pode acontecer quando a coragem da verdade se encontra com a paciência da estratégia. E enquanto o mundo ao nosso redor respirava com o tempo, eu finalmente deixaria que o segredo respirasse comigo, devagar, até se tornar a única coisa que todos não podiam mais ignorar. O silêncio recuou. Não diante de um estrondo, mas diante do peso de uma escolha que já não cabia mais no espaço entre o que se dizia e o que precisava ser dito. Eu deixei que meus olhos percorressem o salão como quem lê uma carta antiga, cada linha marcada pelo tempo, cada assinatura guiando o destino de quem ousa escrever o próprio nome na frente de todos. A minha mão, ainda sobre o microfone, não tremia. Parecia obedecer a uma música que apenas eu ouvia, uma partitura carregada de promessas que ninguém ousava ouvir em voz alta. O ar mudou de temperatura. Não era apenas o frio elegante do mármore, era a tensão de um segredo que se aproximava do centro do palco sem pedir licença. Eu comecei pelo que não machuca de imediato, pelo que não exige gritar para ter validade. O reconhecimento de que o poder não é apenas luxuoso, é responsabilidade. A cada respiração contida, o meu discurso ia tomando forma, como se fosse uma ponte que ascendia entre passado e futuro, entre o que a casa foi e o que ela poderia se tornar sob a minha direção. O salão, com suas cortinas pesadas e olhos fixos, parecia transformar cada gesto meu em testemunho. Minha nora ainda segurava a pose de quem acredita ter encontrado a chave do universo, mas o brilho nos seus olhos já não era mais apenas vaidade. Era o reflexo de uma sombra que começa a se afastar da luz. Meu filho, por outro lado, manteve o aplauso, não como confirmação de lealdade, mas como uma máscara que desfilava diante de todos para encobrir a verdade de que já não havia espaço para versões de si mesmos que não passassem pela minha autorização. O segredo, que até então dormia como uma semente sob a terra de veludo, começou a acordar aos poucos, abrindo as pétalas sem pressa. Presenteava-me com o silêncio que se faz ouvir apenas quando a sala inteira se cala para ouvir quem decide. Uma verdade simples, antiga como o próprio pacto que mantém o império. Quem segura as rédeas não precisa dizer palavras altas para impor o rumo, basta que a direção seja certeira o bastante para não permitir que a dúvida respire. Foi nesse ponto que o meu corpo encontrou o tempo certo para o próximo gesto, uma inclinação suave da cabeça, um olhar que não pede permissão, e uma voz que não buscava aprovação, apenas a chance de começar a verdadeira conversa que ninguém ousava ter. Eu não entrei em guerra com o orgulho da minha nora, nem com a arrogância do meu filho. Eu aspontei o terreno, mostrei que o salão não era apenas cenário de uma festa, mas o território onde as regras se reescrevem. O que eu disse, quando finalmente encontrei o fio da minha fala, não foi um golpe abrasivo nem uma condenação pública. Foi a insinuação de uma verdade que não cabia mais nas entrelinhas, que o império deles não se sustenta apenas pelo brilho de uma casa, mas pela permissão que eu ainda detinha para tocar o coração das decisões que realmente movem as engrenagens. E ao concluir a frase, percebi que o ato não era apenas revelar, era também prometer proteção. Não da forma antiga de proteção, mas como guardiã de uma memória que sustenta tudo o que vem depois. O salão pareceu ouvir, mesmo quem não compreendia todas as palavras. A música recuou, os passos pareceram atrasar. As taças, antes tão olhadas com cobiça, desaceleraram como se tivessem decidido que o tempo finalmente aceitara o peso da verdade. O meu filho, ainda aplaudindo, parou por um instante. O olhar dele se estreitou, não para me atacar, mas para medir a distância entre o que ele sonhava ser e o que eu já tinha mostrado que era possível. Minha nora respirou fundo, a pele das mãos cintilando com o reflexo das lâmpadas.
Ela não recuou, apenas mudou a direção do brilho, procurando outra saída para manter a imagem que construíra. E ali, no meio daquela sala que por tanto tempo foi palco de negociações, contratos e alianças, eu percebi que o segredo não era mais segredo. Era a primeira pedra de uma nova revolução que não precisava de fogo nem de palavras altas para ser percebida. O que veio a seguir não era uma revelação abrupta, mas a confirmação de uma linha que eu traçara há décadas. O meu papel não era apenas assegurar a continuidade do que já existia, mas guiar o que ainda não existia, mantendo a integridade de cada peça do quebra-cabeça que sustenta o meu império. A uma distância segura do impulso que queima, eu permiti que a verdade fosse respirando devagar, como se cada sílaba tivesse de atravessar o ar com peso e significado, para que ninguém pudesse dizer que aquela noite foi apenas uma vaidade de luxo. E quando a última palavra se acomodou no silêncio que seguia, o salão pareceu entender que o próximo ato já não cabia em promessas vacilantes. Era o começo de uma nova ordem, onde a minha voz não seria mais uma sombra, mas a luz que orienta o caminho. O silêncio, aquela parede de vidro que cercava o segredo, respirou comigo quando eu finalmente levei o olhar à frente, para além das máscaras de luxo que ainda encobriam a verdade. O envelope prateado que repousava quase invisível na borda do cavalete parecia pulsar como um coração antigo, convidando todos a esquecerem o que sabiam para entenderem o que realmente movia aquele salão. Eu não precisava gritar. Bastava deixar que as palavras descessem devagar, como degraus de mármore que só se tornam claros quando a luz os toca pela metade. A primeira claridade não veio de voz alta, veio do peso de uma folha que abriu sozinha, como se o universo tivesse decidido descer do teto apenas para me ouvir. Era o que todos temiam, mas também o que ninguém ousava confrontar. O mapa escondido do meu império, as linhas invisíveis que conectavam cada gesto de poder a uma decisão tomada na sombra anos atrás, quando ninguém ainda suspeitava que a casa poderia se mover sem fazer barulho. O documento não carregava apenas números, carregava a memória de cada acordo, de cada cláusula, de cada silêncio que permitiu que a riqueza se acumulasse sem punição para quem a criava. Este é o fio do véu que tem coberto a verdade por décadas, disse, com a voz que não buscava aprovação, apenas a certeza de que o momento era o momento certo. O império que vocês enxergam não é apenas a soma de metais, contratos e votos. Ele é tecido por regras que dizem quem pode falar e quem pode decidir, quem pode sonhar alto e quem precisa agradecer por ficar a salvo na sombra de alguém que não se cala diante do que pode desestabilizar tudo. A minha nora tentou manter a pose, o queixo erguido, o brilho que ainda insistia em dizer que tudo começou e terminou ali. O filho, ali, ainda aplaudindo, deu um passo à frente, como se aplaudisse não a verdade, mas a possibilidade de reescrever o final do próprio roteiro. Eu, porém, não fingi mais sustentar uma farsa que os dois imaginavam eterna. Eu apenas mostrei o que sempre estivera à vista, mas embrulhado em ouro e sorrisos, a governança de um reino que não se sustenta pela aparência, mas pela permissão de tocar as engrenagens que movem cada decisão. A folha abriu-se ainda mais, revelando uma segunda camada, a estrutura de poder que eu já vinha insinuando nos gestos, nos silêncios, na forma como o salão parava de respirar quando eu entrava em cena. Era a primeira pedra de uma nova ordem, sim, mas não uma revolta pancada que derruba tudo de uma vez. Era a construção de um corredor seguro, onde cada passo dado em direção ao que eu chamava de futuro exigiria minha autorização, minha paciência, minha assinatura. E ali, diante de todos, eu deixei claro que o segredo não era apenas uma revelação. Era o contrato de proteção que eu ofereceria à casa, desde que ela aceitasse manter a dignidade que eu mesma havia dedicado anos a erguer. O som da sala mudou com aquela revelação. Não houve grito, houve uma espécie de reverberação que atravessou as taças, o veludo, as memórias guardadas sob o piso de mármore. Meu filho ainda aplaudia, mas a cada aplauso ele se aproximava mais da fronteira entre admiração e dependência. Eu via isso nos cantos dos olhos dele, na forma como as mãos repousavam com menos firmeza sobre a mesa.
Minha nora, que tentava manter o brilho da coroa que imaginava ter conquistado, sentiu o peso do que eu acabava de colocar diante dela. Não era apenas uma nova regra, era uma prova de que o mundo que ela desejava governar não seria um palco exclusivamente seu. Não estou aqui para destruir, continuei, a voz baixa, firme, sem derramar lágrimas nem urros. Estou aqui para reescrever as regras, para que quem ousar dizê-las em nome do que chamam de nosso, encontre, pela primeira vez, uma fronteira clara entre ambição e responsabilidade. E caso alguém ainda duvide, vou repetir de modo simples. Sem a minha autorização, sem o meu consentimento, nada do que vocês desejam poderá se mover. Não por castigo, mas por sobrevivência do que construímos juntos. O envelope voltou a descansar na mesa, como se concordasse em ser apenas um símbolo do que estava por vir. O silêncio que se seguiu não era vazio, era um convite para encarar a face da minha liderança não como imposição, mas como uma aliança em que a história não é contada apenas por quem detém o ouro, mas por quem detém a coragem de manter cada pedacinho da verdade exposto, mesmo que custe a presença de quem se vê refletido no brilho de uma vitrine. Quando finalizei, não houve alarde de festa nem promessas vazias. Havia, no entanto, uma certeza que se espalhou pelo salão como uma corrente energética. O império não era apenas meu, mas meu para que pudesse, com ele, proteger o que era indispensável. A dignidade de quem o construiu, a memória de quem o manteve vivo, a possibilidade de que, mesmo cercada de luxos, a verdade não perca a sua casa. E ali, no centro daquele salão, com o peso daquele envelope ainda ressonando na minha mão, soube que a noite tinha passado de ser apenas um espelho para se tornar uma bússola. Não era o fim, era o começo de uma nova forma de governar, onde as palavras não precisavam gritar para ter peso, e onde o segredo, finalmente, deixaria de ser segredo para se tornar a bússola que orienta cada passo que virá. Agora, o que virá a seguir não depende apenas de mim, mas de como eles escolherem caminhar ao meu redor a partir deste instante. O que eu ofereço é simples, uma ponte entre o que o mundo espera ver e o que, na verdade, sustenta este lar. O que eu peço é um acordo claro, com regras que todos possam entender e aceitar sem a poeira de velhas desculpas. E, se alguém ousar atravessar essa ponte sem olhar para o peso do que carrega, haverá consequências, não como vingança, mas como a sanidade necessária para manter o que já foi construído. O próximo ato, começando a partir deste instante, não será uma explosão de poder, mas a respiração contida de quem sabe que o verdadeiro domínio não é mandar, mas manter-se firme quando o tempo pede coragem para não ceder a cada tentação de colocar tudo a perder. Que o salão respire comigo, então. E que se alguém ainda não entenda, que sinta o chão tremer sob os pés quando o meu plano começar a se desenrolar de verdade, não como ruído, mas como a paz tensa de quem sabe que finalmente está no eixo correto. O segredo agora não está mais escondido, está apresentado, aguardando a decisão de cada pessoa aqui presente, aceitá-lo ou recusar o custo que vem junto com ele. E, a cada olhar que me foca, percebo que a escolha não é apenas minha, mas de todos que, por fim, decidem a direção de um império que, sim, é meu, mas também responsabilidade de cada coração que se atreve a manter a história de pé. O casamento de luxo era uma vitrine que escondia, atrás de cada cristal, quem realmente segurava as cordas daquele império. A casa brilhava como se tivesse sido enxertada na própria noite. Lustres que pareciam constelações artificiais, mesas compridas cobertas de renda e prata, o doce peso de orquídeas que cheiravam a segredo. Mas, no entanto, eu estava ali não como uma anfitriã aparente, e sim como a governanta invisível que, há anos, atravessava cortinas para colocar cada peça no seu lugar, não por desejo de aparecer, mas por obrigação de manter o mapa inteiro em mente. Eu vivia na sombra do que todos chamavam de família. Não era personagem de vitrine, era o mecanismo que fazia com que tudo fluísse sem ruídos desnecessários. A cada noite, eu deixava o rastro de contratos assinados no silêncio das palavras não ditas, de negociações sussurradas entre fornecedores e conselheiros que sabiam que a escolha certa era aquela que ninguém notaria.
Minha função não era apenas cuidar da casa, era preservar a ordem que sustentava aquele mundo de aparências. E, neste casamento, tudo parecia uma celebração de continuidade, uma promessa de que o tempo não mudaria, o que me mantinha em pé. Os convidados chegavam com sorrisos que ainda deixavam marcas de ansiedade. O noivo parecia o protagonista de uma peça que precisava de aplausos, e a noiva, cuja sombra me era familiar, caminhava pela sala com o ar de quem acredita ter encontrado a chave do universo. Ao meu lado, o ambiente respondia. A orquestra escolhia notas que evocavam um passado de tratados assinados à sombra de uma mesa redonda. As taças, polidas pela mão de quem sabe onde cada gesto pode significar mais do que parece, cintilavam como olhos que não parecem dormir. E ali, entre o deslizar dos vestidos e o murmúrio contido das conversas, eu percebi que o espetáculo não era apenas o casamento. Era a ponte delicada que me permitiria, sem gritar, conduzir uma transformação que não necessitaria de fogo nem de ruído alto. Aos poucos, a sala foi se tornando uma espécie de mapa. Cada pessoa ali carregava um papel que não era apenas social, mas estratégico. Havia quem jurasse que governava apenas com um sorriso. Havia quem acreditasse que o destino de tudo cabia aos votos na frente de um altar. Eu, no entanto, conhecia as linhas invisíveis que conectavam cada decisão a uma assinatura que eu já tinha visto chegar antes do nascer do sol. O caminho não era traçado pela ostentação de uma noite, mas pela paciência de quem sabe que a verdadeira direção é escolhida no silêncio entre uma fala e outra, no intervalo em que o mundo parece respirar fundo antes do próximo passo. A ideia de usar aquela festa como ponte para uma nova ordem não era uma ousadia. Era a consequência de anos de observação. Eu via o modo como as conversas começavam com risos rápidos, seguiam para pactos brandos e terminavam com a certeza de que algum acordo já tinha sido feito antes mesmo de as cortinas levantarem. A governanta que sempre viveu na sombra não precisava gritar para ser ouvida. Seu poder reside nas escolhas que faz sem urgência, nos gestos que parecem simples, mas que mudam o eixo de tudo, sem que ninguém perceba, até que a mudança já esteja em pleno curso. Enquanto os convidados brindavam, eu apenas observava. O brilho das joias refletia a ideia de que o mundo inteiro cabia ali, entre paredes cuidadosamente polidas e sussurros que pareciam vir de outra sala, de outra vida. Eu não pretendia confrontar nada ainda. Pretendia preparar o cenário para que, quando o momento chegasse, as palavras certas não precisassem ser buscadas, pois já estariam gravadas na linha do tempo da casa. A nova ordem não surgiria de um grito, mas de uma sequência de escolhas que, reunidas, dariam forma a uma direção mais firme do que qualquer coro de aplausos poderia oferecer. E, no meio da música que caía, em ondas suaves, percebi que o segredo que sustentaria tudo não precisava ser exposto hoje. Precisava apenas de uma preparação lenta, de uma leitura precisa dos sinais, de uma paciência que transforma silêncio em ferramenta. A ponte que pretendia construir não seria um lance de confronto imediato, mas o traçado de uma passagem segura para quem sabe que uma casa poderosa não se governa com tiros diretos, mas com a arte de conduzir sem ser visto, com a ciência de mover as peças de forma que o tabuleiro ainda pareça justo, quando, na verdade, já estiver reorganizado. À medida que a noite avançava, cada detalhe da festa, as conversas que terminavam antes de começarem, os olhares que cruzavam a sala sem tocar, o modo como as mãos repousavam sobre taças como se pesassem decisões, ganhavam um novo significado para mim. Não era apenas luxo, era uma arquitetura de poder que precisava de alguém de fora para manter o equilíbrio entre o que a casa aparenta ser e o que, de fato, ela é. E era precisamente essa visão que eu carregava comigo, pronta para ser articulada no momento certo, no tom certo, sem ruídos que pudessem assustar quem ainda preferia ver apenas o brilho da superfície. Se alguém perguntasse o que eu realmente pretendia com aquele casamento, eu responderia com o olhar, sem palavras. Manter tudo inteiro, sim, mas não para que a casa brilhasse apenas hoje. A minha intenção era plantar as bases de uma nova ordem que não precisaria de gritos para ser reconhecida.
apenas de uma autorização silenciosa para que cada decisão pudesse seguir por um caminho maior do que o da própria família. E, acima de tudo, eu sabia que, quando chegar o momento de falar, as palavras já estariam prontas para revelar não o choque, mas a consistência de uma liderança que não se vê refletida no salão, mas nele opera como uma até que o mapa inteiro possa ser refeito, sem que ninguém perceba de onde veio o seu peso. Este é o início da história que virá, o começo de uma transformação que não se anuncia com fogos, mas com a cadência de passos firmes que se movem no ritmo certo para mudar a direção de tudo o que parece estável. O casamento é apenas o palco. A governanta, a verdadeira maestrina, está ali, esperando o instante em que a sala entenderá que o poder não mora no brilho que todos aplaudem, mas na mão invisível que o dirige sem alarde. E eu, quieta entre as sombras, saboreio a primeira linha desse novo capítulo que ainda não grita, mas já respira o peso de uma nova ordem que não precisa gritar para existir. O envelope, ainda aberto em minha mente, parecia ganhar uma respiração própria, como se o papel tivesse decidido não apenas guardar segredos, mas também escolher quem os mereceria ouvir primeiro. Eu, que observara o salão com a paciência de quem sabe ler o tempo, deixei a mão descer lentamente até tocar a madeira polida da mesa, apenas para sentir o pulso do poder sob meus dedos. Não havia necessidade de falar depressa. O silêncio que já reinava fazia-se confortável, como se cada partícula de ar soubesse que aquilo que viria não precisava de like nem de aplauso para existir. O que eu faria não seria visto como golpe, mas como a continuidade de uma direção que já começara muito antes de aquele brilhar de cristal se acender. A cada minuto, a geometria do salão parecia se reorganizar sob o peso de uma decisão que, embora não explícita, já tinha começo, meio e fim traçados na minha cabeça. Eu vi meu filho na penumbra da atenção, o aplauso ainda firme nas mãos, a intenção de moldar aquele momento para que parecesse uma vitória sua, ainda que a verdade fosse outra. O eixo daquele império não girava em torno de uma canção de uma só noite, mas de uma partitura que eu havia desenhado nos cantos mais profundos da casa. Minha nora, com o brilho que se recusa a apagar, tentava manter o glamour de quem sabe que tudo depende do que pode ser mostrado ali, sob as luzes altas, diante de olhos que querem acreditar que o mundo cabe naquela sala. E, no entanto, havia algo diferente no ar, uma percepção de que o tempo não era quem mandava, mas quem obedecia àqueles que sabem esperar. Eu não precisava falar agora. Precisava termor uma promessa silenciosa que os olhos do salão pudessem interpretar sem ruídos. Meu corpo, acostumado a navegar entre as ameaças e as oportunidades, permaneceu imóvel, mas cada músculo cedia a uma tensão contida. O envelope, com sua dobra de prata que lembrava a linha de uma fronteira, repousava como um mapa antigo que se abre apenas para quem já aprendeu a ler as coordenadas invisíveis, onde cada decisão tem uma consequência que se estende até o amanhã, e onde cada gesto pode desdobrar uma via de retorno apenas para quem carrega a responsabilidade de manter o equilíbrio. Eu sabia, naquele instante, que o verdadeiro poder não residia na explosão de uma fala forte, nem naquilo que brilha diante de olhos curiosos, mas naquilo que permanece no escuro, esperando o momento certo para emergir, sem virar apenas consequência de uma provocação. O salão, com a orquestra sussurrando entre as paredes, parecia aceitar o meu ritmo sem me pressionar. Meus olhos varreram a mesa onde jorravam os brilhos das taças, onde o vinho parecia guardar segredos tão velhos quanto as rixas que haviam moldado as alianças daquela casa. Havia, entre risos contidos e olhares cuidadosamente medidos, uma linguagem que só quem vive na sombra sabe ler. Um aceno de cabeça aqui, um toque de dedo ali, gestos que não pediam permissão, mas que, de maneira quase imperceptível, disseram: a governança não precisa gritar para ter peso. E eu, com aquele silêncio que se tornou meu aliado, compreendi que a grande maioria ali tentava entender apenas o que brilhava na superfície, sem perceber que o verdadeiro mapa do império não se escreve em papel de seda, mas em decisões tomadas na quietude de quem sabe que o mundo aceita o que não é mostrado,
desde que haja coerência entre o que é dito e o que é feito. Quando a primeira nota de uma nova ideia atravessou meus lábios apenas como um sopro, não era para iniciar a tempestade, mas para acendê-la na direção certa. Não era um discurso, era uma linha traçada no ar, uma assinatura invisível que se tornaria visível a quem fosse capaz de observar sem desviar o olhar. Eu não precisava anunciar aquilo que já sabia que iria acontecer. A minha presença, a minha autorização, a minha assinatura, tudo isso era o selo de que, a partir daquele instante, o jogo havia mudado de tamanho sem precisar de explosões. A cada batida do coração, o envelope pulsava comigo, como se fosse um aliado antigo que lembrava que, quando o tempo chega, ele não exige palavras altas, apenas a constância de quem não cede ao primeiro estremecimento. Foi então que, sem que ninguém esperasse, o nome da nova ordem começou a ser entendido por todos ali, não em voz alta, mas na forma como os olhos se deitaram sobre as peças da mesa, na forma como a respiração se tornava mais contida, na forma como a sala se ajustava para que aquilo que eu ainda não tinha dito ecoasse com a força suficiente para não ser esquecido. O que eu apresentaria não seria uma condenação, nem uma listagem de pecados. Seria o reconhecimento de que cada pessoa ali tinha um lugar, e que esse lugar não era fixo, mas negociável à condição de que se aceitassem uma regra básica. A casa não é apenas o brilho de uma fachada, é um acordo de responsabilidade compartilhada para manter o equilíbrio entre tradição e futuro. E ali, cercada de silêncios que pareciam ouvir meus pensamentos antes mesmo de eu formulá-los, eu deixei que o envelope repousasse por mais um instante, não como testemunha do que viria, mas como o lembrete de que o tempo não volta atrás quando começa a desenhar novas rotas. O que viria a seguir não seria uma explosão de poder, mas a sequência de passos que conduzem a uma verdade que não depende de gritar para existir, que a governança de uma casa nobre não se sustenta apenas pela riqueza de seus salões, mas pela coragem de quem, sem alarde, sabe ajustar o rumo para que o mapa permaneça inteiro, mesmo quando o mundo parece inclinar-se sob o peso de mudanças. E com esse pensamento firme, eu me preparei para o próximo movimento, sabendo que aquele seria apenas o prelúdio do que a nova ordem exigiria de todos, especialmente de mim, que escolhera não ser apenas a sombra, mas a força que desenha o caminho.